fato, é uma questão, né? O foco é sempre em Jane Rochester. Que há um foco enorme no livro nisso, obviamente, mas talvez algumas outras características do romance ficam um pouco pra trás. Oi, gente, Vitória aqui. E essa, sei lá, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tentei vir aqui e gravar, né, esse vlog, ou seja lá o que isso seja. Eu tô juntando um compilado de coisas que eu gravei ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, né? E vou tentar transformar isso num vlog e vendo o que vai dar. Hoje é dia 1º de novembro, uma terça-feira. Vai dar 1h da tarde, mais ou menos. E eu queria falar um pouco sobre as minhas últimas leituras, né? Porque tem muito tempo que eu não apareço aqui fazendo vlog. E eu já tentei dar várias atualizações e eu não lembro quando foi a última que eu dei, mas eu vou dar das minhas últimas leituras, assim, do que eu lembro que eu li. Tirando 2 livros que não estão aqui agora, que são O Frankenstein e A Letra Escarlate, eu tenho outros livros aqui pra falar também, que são das minhas últimas leituras. A Letra Escarlate eu li em setembro, em agosto, setembro, por aí. E Frankenstein eu li em setembro e terminei ele em setembro. E foram 2 leituras muito boas, que eu já tava querendo fazer e, né, surgiu a oportunidade e eu li e foram muito boas. E agora em outubro eu comecei várias leituras e não consegui terminar muitas. A única que eu terminei foi o We Hunt the Flame, da Hafsa Faisal. Como dá pra ver, talvez eu tenha, assim, exagerado um pouco nas minhas marcações. Eu amei muito esse livro. E ele tem uma vibe bem Rebelde do Deserto. Se você leu A Rebelde do Deserto, você muito provavelmente vai amar esse livro. Ele ainda não tem aqui no Brasil, e não tem nenhuma previsão dele vir pra cá. Talvez no ano que vem alguma editora lance ele ou algo assim, mas por enquanto ele ainda não tem. E ele é uma duologia, então eu tenho esse, que é o primeiro que eu já li, e tenho o segundo, que é o We Free the Stars, que eu pretendo pegar, se não esse mês, pelo menos em dezembro, pra já finalizar logo essa duologia, porque eu não gosto de deixar séries em aberto, porque, né, eu tenho uma memória, assim, um pouco ruim. E tem uns 2 livros aqui que eu comecei eles em outubro e eu ainda não terminei. O primeiro deles é A História Secreta, da Dana Tartt. Eu parei mais ou menos na metade. E eu comecei a ler esse livro porque eu tava fazendo um curso sobre a influência do gótico na criação do movimento Dark Academia, né, pela Dana Tartt e por livros como esse, né, com essa temática de crimes universitários e coisas do tipo. E eu pretendo terminar ele, eu quero ver se eu termino ele agora em novembro, pelo menos no início, porque eu tava gostando bastante. Já tem pelo menos umas 2 semanas que eu não toco nele, então eu vou reler alguns dos últimos capítulos e retomar a minha leitura. Mas eu gostei bastante da escrita dela, é algo bem diferente. Eu ainda não tinha lido nada nesse estilo, assim, sabe? De uma leitura 100% Dark Academia, e foi muito interessante porque é um estilo que é uma estética que eu me interesso muito. E a outra também que eu quase cheguei na metade também foi o Kingdom of the Wicked, da Kerry Maniscalco, que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Dark Side como Reino das Bruxas, Reino de Bruxas, alguma coisa assim. E é o primeiro livro de uma trilogia. Eu só tenho o primeiro, eu preferi ler ele em inglês por diversos fatores, mas principalmente por conta da tradução do nome de alguns personagens, isso que foi o que mais me pegou. E porque na época que eu comprei, eu tinha 100% de certeza de que ele ia sair muito mais barato do que comprar o livro em português, e realmente eu paguei muito mais barato nele do que o livro em português está valendo hoje. E eu simplesmente parei de ler ele porque a gente entrou em semana de votação, essas coisas de... essa época eleitoral, e me deixou um pouco abalada, e aí eu não tava conseguindo focar em muita coisa. Mas eu pretendo terminar a leitura dele também no mês de novembro. E tem 2 livros que estavam na minha TBR de outubro, no caso. Que eram os livros com uma pegada mais Halloween, mas eu não consegui ler. E eu quero ler eles ainda esse ano. O primeiro é Drácula, do Bram Stoker. E eu li Drácula pela primeira vez há muito tempo atrás, há muitos anos, né? Porque eu ainda tava no ensino médio. E eu não quero dizer que eu odiei, mas eu não curti a história. Eu achei muito confuso. Eu acho que eu não tinha maturidade suficiente pra entender o que estava acontecendo. Então eu quero dar uma nova chance pra esse livro, pra essa história. E a maioria dos meus clássicos, como vocês sabem, é nessa edição da Penguin, né? Da Companhia das Letras. É Companhia das Letras? Eu acho que é, mas enfim, da Penguin. Esse aqui, sabe? Que tem um pinguinzinho.
E tá aqui, eu já tinha até separado as minhas metas pra ler e acabou que eu não consegui ter tempo de pegar ele. E o outro que eu vou começar essa semana porque eu tô participando de uma ALC, é um curso extra que eu estou fazendo, assim, é um curso de extensão sobre Jane Eyre e... eu já falei o nome do livro, mas enfim, né, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E é um curso ministrado por uma professora daqui da UERJ, daqui do Rio de Janeiro, sobre a educação no mundo de Jane Eyre, né, como a Charlotte Brontë, ela falava sobre a educação nos livros dela, sobre como era importante e tudo mais. Só que eu ainda não li o livro e a gente vai ter discussões sobre o livro e as aulas vão ser durante todo o mês de novembro, então eu separei aqui para cada semana a minha meta de leitura e eu pretendo começar ainda hoje essa leitura, porque ontem a gente teve a primeira aula e foi muito legal, foi muito diferente. A energia do grupo foi muito legal. E vamos ver, né, como que vai ser esse meu primeiro contato com Charlotte Brontë, com uma das irmãs Brontë, e descobrir, né, se eu curto, se eu gosto. É um tema que eu acho muito interessante. E, né, um clássico, vamos ver o que vai rolar. Eu tava agora nos sprints da Deia, né, na live da Deia na Twitch. E aí agora a Deia saiu pra almoçar. Eu ainda tô no sprint dela, mas eu tô também no da Thaís, do pronome interrogativo. E eu tava vendo algumas coisas das minhas matérias da faculdade, porque eu estou um pouco atrasada. Eu tenho até quarta-feira que vem pra fazer os meus simulados e até o dia 22 pra fazer todas as minhas provas. E eu estou um pouco desesperada, porque eu confesso que eu fui bem negligente dos meus estudos nesse semestre, por diversos motivos. Mas estou tentando correr atrás do prejuízo e dar o melhor de mim. E, sei lá, eu estou feliz com o que aconteceu, né, desde domingo, que o Lula ganhou, graças a Deus. Eu fiquei nervosa no domingo o dia inteiro e não consegui fazer muita coisa, assim, eu só existi até a hora que eles anunciaram que o Lula realmente tinha sido reeleito. E estou um pouco apreensiva agora com tudo que tá acontecendo, né, tá tendo vários bloqueios, aqui no Rio de Janeiro também tá tendo bloqueio, no sul do país, e, né, o medo de acontecer alguma coisa e a gente voltar... E, tipo, a gente regredir tudo que a gente tem conquistado nesses últimos 2 dias, né? Desde domingo que a gente conseguiu essa vitória. Mas vamos lá, né? Focar no que dá pra gente fazer. Política não é a minha área, não entendo porcaria nenhuma. Mas espero que tudo volte aos seus eixos, sabe? Que tudo volte ao normal dentro do possível. E vou tentar fazer agora... Eu não sei, na real, se eu pego o Jane Eyre pra ler logo ou se eu termino logo a minha matéria de teoria da literatura, que eu acho que é o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou logo pra matéria e termino logo, e aí depois eu passo a tarde lendo Jane Eyre. Eu literalmente acabei de começar a minha leitura de Jane Eyre e eu pulei a parte do prefácio, sabe, da introdução, porque dá spoiler do livro e eu não sei nada sobre o livro e eu não queria pegar spoiler. E, enfim, tipo, eu pulei isso tudo e eu li literalmente o primeiro capítulo e eu queria vir aqui comentar uma coisa. Que ódio dessa criança. Tipo, eu não sei a história, eu sei que vai contar a história da Jane Eyre. E aparentemente ela é uma criança. Ela, no primeiro capítulo, ela tá com 10 anos. Eu não sei se ela vai ficando mais velha, como que vai funcionando. Mas ela aparentemente mora de favor na casa de uma pessoa, assim. Tipo, ela tá sendo criada por essa pessoa. E essa pessoa, ela tem filhos. É a senhora Reed, a Miss Reed. E o filho dela... Nossa, que vontade de dar um soco nessa criança, sabe? Puta merda. Que criança infeliz. E... Ai, que ódio. Que ódio. Tipo, mano, ela é muito maltratada, assim. Em um capítulo, eu já vi, assim, uns 15 direitos da criança sendo feridos nesse livro, então... Oi, gente. E hoje é dia 9 de novembro. Olha que interessante. E eu vim aqui finalizar esse vlog porque eu já não sei mais que rumo que isso aqui vai tomar. E eu não quero fazer um vlog muito grande, eu quero começar outro do zero, mas eu quero fazer as coisas direito. E esse vlog foi super aleatório, eu sei. Não consegui concluir nada. Eu mal consegui começar, né?
Foi bem random, mas eu tô voltando a pegar o jeito de como que faz, porque tem muito tempo que eu não gravo vlog. E a minha vida não é tão movimentada assim. Vou atualizar um pouco sobre as minhas leituras, o que aconteceu nesses últimos dias. Hoje é quarta-feira, e são, 9 da manhã. De leitura, eu não consegui finalizar Kingdom of the Wicked ainda. Eu cheguei agora em 50%. Eu tô literalmente na metade, tô no capítulo 22. E eu pretendo finalizar ele. Eu quero ver se até domingo, agora, eu termino. Porque falta muito pouquinho, mas como eu tava focada nas coisas da minha faculdade, eu esqueci de falar também. Eu fiz todos os meus simulados, então eu entreguei todas as minhas provas. Falta um trabalho pra eu entregar, mas o botão de entregar o trabalho sumiu, ou seja, não consigo entregar porque não tem um botão. Então a gente tá esperando ver o que a coordenação vai fazer, porque todo mundo ia entregar agora e não tá dando pra entregar. Mas agora que eu terminei a faculdade, o semestre pelo menos, e eu passei em tudo, graças a Deus, eu consigo focar nas minhas leituras. Então eu quero terminar Kingdom of the Wicked. Não consegui terminar ainda. E eu tinha falado que eu ia começar muitas outras leituras, né? Que eu ia terminar A História Secreta, ia começar Drácula. Enfim, não consegui. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu comecei Romeu e Julieta, do Shakespeare. Nunca tive nenhum contato com nenhuma obra do Shakespeare, assim. Eu gosto muito do conceito da história da Megera Domada por causa do filme lá do Heath Ledger, que é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Eu amo aquele filme, é um dos meus filmes, assim, favoritos da vida. Se eu tivesse que colocar, assim, num top da vida, veria Orgulho e Preconceito e depois o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que, né, é baseado na história da Megera Domada. E agora eu tô entrando em contato com Romeu e Julieta e eu já li, assim, eu tô na... Caiu, o meu negócio tava marcando. Eu tô na cena 4 do ato 1. E eu estou um pouco preocupada com o machismo excessivo que tem nessa peça, né, nesse livro. Mas eu tô achando interessante, eu tô gostando. Eu nunca achei que eu fosse ler uma peça de teatro, assim, e fosse gostar. E deixa eu pegar meu negócio, senão eu vou perder onde que eu marquei a página. Eu tenho 500 mil marca-páginas, mas eu tô usando o negócio do post-it pra marcar ele. Enfim. E como ele é pequenininho, ele é bem fininho, eu pretendo terminar ele ainda essa semana. Nossa, os meus vizinhos vão começar realmente a conversar agora que eu tô gravando. Sacanagem isso. Mas eu pretendo terminar ele essa semana porque ele é bem curtinho e eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas antes eu só usava post-it, sabe? Tipo, colei um post-itzinho aqui. E agora eu comecei a marcar de marca-texto, né? Dos meus livros. E eu não tô fazendo color code com marca-texto, eu vou fazer color code só com os post-its, como eu sempre fiz. Mas eu tô gostando da experiência, assim, de riscar o livro, sabe? Antes eu riscava só de lápis. Eu comecei a riscar de lápis esse ano, porque eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de estragar meus livros. E eu não vou fazer isso com todos, mas eu tô fazendo com Jane Eyre e com o Romeu e Julieta pra testar. Mas eu tô usando, eu quero achar, porque eu nunca sei onde estão as minhas coisas. Mas eu tô usando, assim, não é publi nem nada, né, gente? Porque, convenhamos, não tem como fazer publi. Eu tô usando esses marcadores aqui, que foi uma amiga minha que indicou. Eles são tom pastel. E eles não passam pro outro lado, assim, pelo menos nos livros da Penguin Companhia, não passaram. E eu tô usando esse amarelinho aqui, que veio aqui dentro também. Eu testei eles no final de Charlotte, do Jane Eyre, e ficou um carnaval, mas é uma página final que não faz diferença nenhuma. E não passou, e aí eu comecei a usar. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Já que eu vou falar de Jane Eyre também, eu fiz esse carnavalzinho aqui só pra testar. Você passava, ó, tipo, eu marquei com todas as cores, usei todas as cores que vem no pacote. E não passa pra trás, sabe? Tipo, fica uma sombrinha leve, mas, tipo assim, muito leve, quase não dá pra ver, só se você forçar muito. Minha casa é rota de avião, então toda hora tá passando um avião nessa caceta. Enfim. E falando sobre Jane Eyre agora, eu tô lendo, né, como eu falei nessa edição, e eu li a meta dessa semana. Segunda-feira a gente teve nossa segunda aula e acabou que nem deu tempo de fazer a discussão do livro, porque são 2 horas de aula e tem muito conteúdo. A gente falou um pouco sobre a questão... Deixa eu ver aqui porque eu nem lembro mais, porque foi tanto assunto. A gente falou um pouco sobre a questão da educação em casa e da educação na escola, né? Como que essa, tipo, homeschooling divergia tanto nessa época, era muito mais favorável aos pais
do que hoje em dia, né? No mundo que a gente vive, né? E foi muito interessante. Eu não gravei dessa vez, assim, porque eu fico com medo. Eu não sei se eu posso postar a cara dela, mas enfim. E, é maravilhoso. E semana que vem a gente vai ter a discussão da primeira parte e muito provavelmente da segunda parte, né? Como são 5 semanas de aula, são 5 aulas, e são 4 dias pra discutir o livro, ela tinha mandado mais ou menos a divisão e eu tinha dividido. Então, tipo, essa aqui era parte da primeira semana, essa aqui é da segunda, da terceira e da última. E eu consegui chegar na meta antes da aula. E eu tô amando o livro, assim, eu tô, né, como dá pra ver aqui, talvez me empolgando um pouco. E como eu falei, eu tô fazendo as marcações nesse livro também. Então, tipo, ele tá todo riscado de... Cadê? De marca-texto. E eu tô fazendo color code pra ele. Cadê aqui? Tipo, tá todo riscadinho, tá muito gostosinho. E eu tô amando essa experiência de ficar marcando os livros, assim. E não tô marcando tudo, assim, igual uma doida. Eu marquei um negócio aqui. Eu não coloquei post-it, né? Eu tenho que colocar aqui depois. Porque eu até marquei aqui, porque eu li essa parte aqui no dia 6 de novembro. E no dia 5 de novembro. E no dia 5 de novembro, se vocês sabem o que eu estou falando, né? É uma data importante pra alguma coisa. Eu não lembro agora, enfim, não sei explicar, mas tem um filme chamado V de Vingança, que vai contar... No início eles contam a história do Gal Fox, não sei como é que fala o nome dele, enfim. E ele tentou explodir o parlamento, né, e tudo mais, e o V de Vingança é sobre o cara que tá tentando destruir um governo fascista. E, né, convenhamos que casa muito com o que a gente tá vivendo agora. E eu achei muito interessante eu ler uma passagem sobre o Guy Fawkes, não sei como é que é o nome desse cara, deixa eu ver. Nunca mais eu vou achar, e tá passando outro avião agora, então eu vou ter que esperar, então dá tempo de eu achar aqui. Aqui, ó, tá o nomezinho dele aqui, Guy Fawkes. E eu até escrevi aqui em cima, tipo, nossa, muito coincidência eu ter lido isso exatamente no dia 5/11. E, né, essas são as pequenas coisas da vida. E eu tô amando o livro, eu tô achando muito interessante e eu tô amando muito mais porque a gente tá tendo essas conversas sobre os temas importantes que são abordados no livro, né? A gente falou nessa última aula, sobre educação, sobre como eles consideravam a frenologia uma ciência muito importante nessa época do livro, né? E hoje em dia a gente entende que não é uma ciência, é uma pseudociência, que não tem nada comprovado cientificamente sobre isso. E... tá sendo muito bom, tá sendo muito interessante. E por enquanto essas estão sendo as minhas leituras. Eu acho que 100% esse mês eu consigo terminar esses dois e o Kingdom of the Wicked, mas vamos ver, não quero prometer nada. E agora eu tô... assim, eu não preciso mais estudar porque eu já fiz todas as minhas provas, mas eu quero terminar de ver alguns assuntos porque eu não terminei tudo. Eu chutei algumas questões e deu certo. Agora, né, como eu falei, são 9 horas e eu tenho uma aula hoje, 4 horas, também sobre Jane Eyre, só que é um outro curso, é sobre as peregrinações de Jane Eyre. E muito provavelmente nesse curso eu vou pegar alguns spoilers do livro, porque é um curso pra quem já leu, mas eu não tô me incomodando mais tanto com isso de pegar spoiler. Eu só realmente não queria ler o prefácio, porque tem umas explicações que eu acho que vão ser melhores de serem vistas através do curso, do que eu tô fazendo com a Marcela. E eu tava até agora vendo um vídeo da Bruna Martioli sobre a dissertação dela, né? Ela se formou como ela terminou o mestrado dela, né, na Faculdade do Minho, em Portugal. E, eu amo os vídeos dela, assim, me dá um sabor, assim, nossa, o caminhão do lixo passando agora, né, enfim. Dá um sabor, assim, de querer estudar. E eu vou terminar de ver o vídeo dela e, sei lá, acho que eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Mas é isso, gente, esse foi o vlog e foi super aleatório, super caótico, não teve nada com nada, assim, relevante. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês viram isso, mas agora o YouTube tem um arroba, então o meu arroba no YouTube é o mesmo arroba do meu Instagram, é @whispering, underline, né, o tracinho embaixo, moon. Então fica mais fácil de vocês acharem também e de eu linkar pra outras coisas. E não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam. Eu não sei se eu vou só postar esse vídeo hoje, tipo dia 9, eu acho que eu vou deixar pra postar amanhã. Então você muito provavelmente vai estar vendo esse vídeo no futuro e eu já vou ter começado a gravar outro vlog. Mas, enfim, né, desculpem o caos. Inclusive, vocês viram o meu bonezinho? É um bonezinho que eu comprei na Shein, do quadro do Michelangelo, né, da criação de Deus criando Adão. E eu amo esse quadro, é um dos meus quadros favoritos. E tá passando outro avião, olha que incrível, mano. Eu não consigo.
Enfim, é um dos meus quadros favoritos, né? Agora que o avião já passou. E eu tenho até uma tatuagem sobre isso, só que é uma representação feminina do quadro. E eu amo, é minha tatuagem favorita de todas as que eu tenho, que vai de um ombro até o outro. E se eu achar uma foto legal, eu coloco aqui pra vocês verem. E... enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não esqueçam de curtir, de comentar e, sei lá, manda pra todo mundo que você conhece. Vai que um dia eu fico famosa. E vai ser graças a vocês. E até o próximo vlog, vídeo, whatever.